Nunca imaginei que estaria diante de uma câmera, contando como meu casamento de 10 anos acabou em apenas 3 minutos dentro de um aeroporto. A imagem do meu marido Júlio de mãos dadas com Carlão, meu personal trainer, está gravada na minha memória como uma fotografia que não consigo rasgar. Foi como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés, como se tudo o que eu conhecia sobre minha vida fosse uma grande mentira. Meu nome é Larissa Fontes, tenho 35 anos e até aquele dia eu acreditava ter construído uma vida sólida e feliz em São Paulo, no condomínio Bosque dos Ipês, um lugar que escolhemos juntos para formar nossa família. Eu administrava minha boutique de roupas no bairro de Pinheiros, enquanto Júlio cuidava da parte financeira da empresa que montamos juntos. Éramos o casal perfeito aos olhos de todos. Pelo menos era o que eu pensava. Nossa viagem para Maresias estava planejada há meses. Seria nossa celebração de 10 anos juntos. Um momento para renovar os votos e planejar os próximos 10. Eu havia comprado um vestido especial, preparado surpresas, imaginado cada momento daquele final de semana. As malas estavam prontas, o coração cheio de expectativas. Quando o telefone tocou naquela tarde, senti algo estranho imediatamente. Estava terminando de guardar meus cremes de pele na nécessaire, quando a voz de Júlio soou diferente do outro lado da linha. Larissa, surgiu um problema enorme na empresa. Não vou poder te levar para a viagem. Vá na frente e eu te encontro amanhã, talvez. Foi a hesitação em sua voz que me alertou. Depois de uma década juntos, você aprende a identificar quando seu parceiro está mentindo. É algo na respiração, na pausa entre as palavras. Desliguei o telefone e fiquei olhando para as malas arrumadas sobre nossa cama king size. Algo não fazia sentido. Júlio nunca cancelaria nossa viagem de aniversário por um problema de trabalho. Ele sempre dizia que nossa relação vinha em primeiro lugar. Peguei o celular novamente e liguei para o escritório dele. O Sr. Júlio saiu mais cedo hoje. Disse que ia viajar, informou a recepcionista, sem saber que estava desmascarando a mentira do meu marido. Foi como se uma força me empurrasse para fora de casa. Não troquei de roupa, não retoquei a maquiagem. Simplesmente peguei as chaves do carro e dirigi até o aeroporto de Guarulhos como se minha vida dependesse disso. Durante todo o trajeto, tentei criar explicações racionais. Talvez fosse uma surpresa que ele estava preparando. Talvez houvesse um problema que ele não queria me contar para não me preocupar. Talvez. Nenhum dos meus talvezes incluía o que eu encontraria. O trânsito de São Paulo parecia conspirar contra mim naquele dia. Cada semáforo vermelho era uma tortura. Cada buzina, um lembrete de que o tempo estava passando e eu poderia perder o que quer que estivesse acontecendo naquele aeroporto. Quando finalmente estacionei, corri para o terminal de embarque doméstico. Nosso voo para o litoral norte sairia em 40 minutos. O aeroporto estava lotado, como sempre está nas sextas-feiras. Famílias indo para a praia, executivos voltando para casa, turistas perdidos entre placas. Meus olhos vasculhavam cada rosto em busca dele. Foi quando o vi, próximo ao balcão de uma companhia aérea. Mas não era o nosso voo para Maresias que ele estava prestes a embarcar. Era um voo para o Rio de Janeiro. E ele não estava sozinho. Carlão estava ao seu lado, ambos com malas de mão e sorrisos cúmplices. O mesmo Carlão que entrava na nossa casa 3 vezes por semana para meus treinos, que conhecia nossa rotina, que me ouvia falar sobre planos para o futuro com Júlio, enquanto eu fazia agachamentos e abdominais. O homem que me incentivava a manter a forma para manter seu marido interessado, como ele dizia em tom de brincadeira. Agora eu entendia que não havia brincadeira alguma naquelas palavras. Fiquei paralisada, escondida atrás de uma coluna, observando os dois. Eles não me viram, estavam absortos demais um no outro, trocando olhares e toques discretos que revelavam muito mais que uma amizade. Júlio tocou o braço de Carlão da mesma forma que costumava tocar o meu, com aquele carinho específico que eu achava que era só nosso. Foi como levar um soco no estômago. Meu primeiro impulso foi gritar, fazer um escândalo, confrontá-los ali mesmo, mas algo dentro de mim, orgulho talvez ou um instinto de autopreservação, me impediu. Em vez disso, peguei meu celular e com as mãos trêmulas, tirei várias fotos dos dois juntos.
evidências da traição que eu nunca imaginei sofrer. Naquele momento, enquanto lutava para respirar normalmente, uma ideia começou a se formar na minha mente. Esta não seria apenas mais uma história de traição onde a esposa é abandonada e o marido segue feliz com seu novo amor. Não, esta história teria um final diferente. Um final onde eu não seria a vítima, mas a protagonista de uma vingança calculada e devastadora. Não seria uma vingança movida apenas pela raiva do momento, mas algo planejado com a mesma dedicação com que construí meu casamento e meus negócios. Saí do aeroporto antes que pudessem me ver, dirigindo de volta para casa em um estado de dormência emocional. As lágrimas viriam depois, junto com a dor dilacerante da traição. Mas naquele momento, só conseguia pensar em como havia sido tola por tanto tempo. Quantas reuniões tardias tinham sido encontros com Carlão? Quantas viagens de negócios haviam sido escapadas românticas? Por quanto tempo eu havia sido enganada dentro da minha própria casa pelo homem que jurou me amar até o fim da vida? Ao chegar em casa, encarei as malas ainda arrumadas sobre a cama. Nossos planos, nossas memórias, nosso futuro, tudo parecia uma grande farsa agora. Peguei o telefone e liguei para a única pessoa que poderia me ajudar naquele momento. Amanda Duarte, minha melhor amiga desde os tempos de faculdade. Vem para cá agora! Foi tudo que consegui dizer entre soluços. Ela não fez perguntas. Disse apenas, estou a caminho. Enquanto esperava por Amanda, abri uma garrafa de vinho e sentei no sofá da sala, olhando para as fotos do nosso casamento na parede. 10 anos de vida compartilhada. 10 anos construindo sonhos que agora pareciam tão frágeis quanto castelos de areia. A dor começava a dar lugar a algo mais poderoso. Um desejo ardente de justiça. Ou seria vingança? Naquele momento, as duas coisas pareciam idênticas para mim. Foi então que notei a pasta de documentos da empresa sobre a mesa de centro. Júlio havia deixado ali antes de sair. Comecei a folheá-la sem muito interesse, apenas para ocupar minha mente, quando notei algo estranho nas movimentações financeiras. Transferências para uma conta que eu não reconhecia, valores que não faziam sentido para nosso fluxo normal de negócios, pequenas quantias que, somadas ao longo dos meses, formavam uma fortuna. Seria possível que a traição fosse além do romance secreto? Júlio estaria desviando dinheiro da nossa empresa também. O som da campainha me trouxe de volta à realidade. Era a Amanda. Quando abri a porta, ela me abraçou sem dizer nada. Não precisávamos de palavras. Nossa amizade sempre foi assim, presente nos momentos mais difíceis, um porto seguro nas tempestades da vida. Foi só depois de um longo abraço que consegui contar o que havia descoberto no aeroporto e mostrar as fotos que havia tirado. Aquele desgraçado, exclamou Amanda indignada. E o Carlão? Sempre achei estranho o jeito que ele olhava para o Júlio durante os treinos em grupo, mas nunca imaginei que... Espera, o que você vai fazer agora? Foi nesse momento que percebi que tinha uma decisão importante a tomar. Poderia simplesmente confrontar Júlio, pedir o divórcio, dividir nossos bens e seguir em frente com minha vida. Seria o caminho mais fácil, mais digno talvez, mas algo dentro de mim gritava por justiça, por retribuição, não apenas pela traição amorosa, mas pela quebra de confiança em todos os níveis. Se Júlio estava mesmo desviando dinheiro da nossa empresa, isso ia além da esfera pessoal. Era meu futuro financeiro, minha segurança, tudo o que construímos juntos que estava em jogo. Vou acabar com ele, respondi com uma calma que me surpreendeu. Não apenas com o nosso casamento, mas com tudo que ele planeja para o futuro com Carlão. E você vai me ajudar? Amanda me olhou com uma mistura de surpresa e admiração. Ela conhecia meu lado determinado, mas nunca tinha me visto assim, com esse brilho nos olhos que combinava dor e resolução. O que você tem em mente? Perguntou sentando-se ao meu lado no sofá. Comecei a explicar meu plano inicial, ainda rudimentar, mas que já mostrava o caminho que eu seguiria. Primeiro, precisaria de um advogado para entender exatamente o que estava acontecendo com nossas finanças. Depois, reuniria provas suficientes para garantir que Júlio perdesse tudo o que tentou construir às minhas custas. E então, no momento certo, quando ele menos esperasse, eu revelaria tudo. Vocês já se perguntaram de onde vem?
Estou curiosa para saber quem está assistindo essa história tão dolorosa da minha vida. Deixem nos comentários de qual cidade ou estado vocês são. E se conhecem alguém que também passou por uma traição tão devastadora quanto a minha, marquem essa pessoa, porque o que vem a seguir nessa história vai mostrar que ninguém precisa ser vítima para sempre. Naquela tarde, o céu de São Paulo estava carregado de nuvens escuras, como se o universo quisesse me avisar que uma tempestade estava por vir na minha vida. Enquanto dirigia até o aeroporto de Guarulhos, meu coração alternava entre esperança e medo. Esperança de estar errada, de que tudo não passasse de um mal-entendido. Medo de descobrir que minha intuição estava certa. A mala rosa que comprei especialmente para nossa viagem a Marésias ainda estava no porta-malas do carro. Dentro dela, um vestido azul turquesa que Júlio adorava, um biquíni novo comprado na minha própria loja e um conjunto de lingerie que guardei para nossa noite especial. 10 anos de casamento mereciam uma celebração à altura, não é mesmo? Foi enquanto estacionava o carro no imenso estacionamento do aeroporto que recebi a primeira mensagem de Amanda. Já falou com ele de novo? Tem certeza que quer fazer isso? Não respondi. Estava determinada a descobrir a verdade, qualquer que fosse ela. O Aeroporto Internacional de Guarulhos sempre me fascinou. Tantas pessoas, tantas histórias, tantos destinos diferentes se cruzando em um único lugar. Nunca imaginei que minha própria história ganharia um capítulo tão doloroso ali. Passei pelas portas automáticas e senti o ar condicionado gelado contra meu rosto. Estava suando, não pelo calor de outubro, mas pela ansiedade que me corroía por dentro. Nosso voo para o litoral norte estava marcado para as 9h30, então fui direto para o terminal de embarque doméstico. Caminhei entre famílias animadas com suas malas de rodinhas, executivos apressados com suas maletas, casais de idosos de mãos dadas. A vida seguia normalmente para todos, enquanto a minha estava prestes a desmoronar. Foi quando o vi. Júlio estava na fila de check-in, mas não do nosso voo para Maresias. Era um balcão diferente, de uma companhia aérea que operava voos para o Rio de Janeiro. E ele não estava sozinho. Carlão estava ao seu lado, meu personal trainer, o homem que entrava na minha casa 3 vezes por semana, que conhecia cada canto da minha intimidade, cada insegurança sobre meu corpo, cada desabafo sobre meu casamento. Os dois conversavam animadamente, inclinados um para o outro, com uma cumplicidade que só existe entre pessoas que compartilham mais que amizade. Escondi-me atrás de uma coluna, sentindo meu coração martelar contra minhas costelas. Não podia acreditar no que via. Júlio sorria daquele jeito especial, com os cantos dos olhos enrugados, do jeito que sorria para mim nos nossos melhores momentos. E então, o gesto que confirmou tudo. Ele tocou o rosto de Carlão, um toque suave, íntimo, antes de olhar ao redor para certificar-se de que ninguém os observava. Mas eu estava observando. Com as mãos trêmulas, peguei meu celular e comecei a fotografar, clique após clique, capturando a traição em pixels digitais. Uma parte de mim queria correr até eles, gritar, fazer uma cena. Outra parte, mais fria, mais calculista, sabia que aquele não era o momento. Eu precisava de provas, de tempo, de um plano. Senhora, está tudo bem? A voz de uma funcionária do aeroporto me sobressaltou. Eu devia estar com uma aparência terrível, escondida atrás de uma coluna, tremendo, com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Só uma ligação difícil, menti, enxugando as lágrimas rapidamente. Ela assentiu e seguiu seu caminho, lançando-me um último olhar preocupado. Voltei minha atenção para Júlio e Carlão. Eles agora recebiam suas passagens e caminhavam em direção à área de embarque, tão absortos um no outro que nem notaram minha presença a poucos metros de distância. Eu poderia tê-los seguido, confrontado ali mesmo, mas algo me dizia que aquele não era o momento certo. Recuei, sentindo uma dor física no peito, como se alguém tivesse enfiado uma faca entre minhas costelas. O trajeto de volta para casa foi um borrão. Não lembro como cheguei ao carro, como saí do estacionamento, como enfrentei o trânsito caótico de São Paulo numa sexta-feira. Só me lembro de estacionar em frente ao nosso condomínio e ficar ali,
sentada, olhando para o prédio que abrigava nossa vida juntos, nosso lar, nossa mentira. Quando finalmente entrei no apartamento, as malas preparadas para nossa viagem ainda estavam no quarto, como testemunhas silenciosas da minha ingenuidade. Peguei a garrafa de vinho que tínhamos separado para levar, um tinto especial comprado numa viagem à Serra Gaúcha, e abri sem cerimônia. Não me importei em pegar uma taça. Bebi direto do gargalo, grandes goles que desciam queimando pela minha garganta. Foi então que o telefone tocou. Era Amanda, preocupada com meu silêncio. Lari, o que aconteceu? Você sumiu depois de me mandar aquela mensagem estranha? Tentei responder, mas um soluço escapou. E depois outro. E então, a represa se rompeu. E eu estava chorando descontroladamente, tentando contar entre lágrimas o que havia presenciado. Estou indo aí agora, disse ela, sem hesitação. Amanda sempre foi assim, minha rocha, nos momentos de tormenta. Enquanto esperava por ela, vasculhei o escritório em casa, onde Júlio costumava trabalhar. Abri gavetas, revirei papéis, liguei o computador dele. A senha era fácil, a data do nosso casamento, ironicamente. E foi ali, navegando por e-mails e arquivos, que encontrei as primeiras evidências de que a traição ia além do romance secreto. Havia e-mails trocados com Carlão planejando viagens, falando sobre um futuro juntos. Em um deles, Júlio mencionava uma reserva financeira que estava construindo para que pudessem começar do zero. Aquilo me gelou o sangue. De onde vinha esse dinheiro? Da nossa empresa? A campainha tocou, interrompendo minha investigação. Era Amanda, com uma garrafa de vodka numa mão e uma caixa de lenços na outra. Achei que precisaríamos dos dois, explicou, me abraçando forte. Mostrei a ela as fotos que tirei no aeroporto e os e-mails que encontrei. Seu rosto expressava a mesma indignação que eu sentia. Esse filho da mãe. E o Carlão então? Ai, que cara de pau. Entrando na sua casa, ouvindo seus desabafos sobre o casamento, e todo esse tempo, ele me disse que ia a uma reunião de emergência na empresa. Murmurei, ainda tentando processar tudo. E na verdade estava indo para um fim de semana romântico no Rio com meu personal, com o dinheiro da nossa empresa. Amanda pegou minha mão entre as suas. Seu toque era quente, reconfortante. E agora? O que você vai fazer? Foi nesse momento que algo mudou dentro de mim. A dor lancinante da traição começou a dar lugar a uma raiva fria, calculada. Não seria uma vítima chorosa dessa história. Seria a protagonista da minha própria vingança. Primeiro preciso entender exatamente o que está acontecendo com o dinheiro da empresa, expliquei, enxugando as lágrimas. Depois, vou garantir que Júlio perca tudo, absolutamente tudo. Naquela mesma noite, após Amanda ir embora, liguei para Gustavo Brandão, um advogado que havia ajudado minha irmã Fernanda em seu divórcio no ano anterior. Marcamos uma reunião para segunda-feira. O fim de semana seria longo, com Júlio longe, provavelmente nos braços de Carlão em algum hotel carioca com vista para o mar. Passei o sábado entre crises de choro e períodos de fúria concentrada. Revirei cada centímetro do nosso apartamento em busca de mais provas, mais detalhes da traição dupla que sofri, emocional e financeira. Num fundo falso da gaveta do escritório, encontrei extratos bancários de uma conta que eu desconhecia. Transferências periódicas, pequenas o suficiente para não levantar suspeitas, mas que somavam uma quantia considerável ao longo dos meses. No domingo, recebi uma mensagem de Júlio. Reunião se estendeu. Volto amanhã à noite. Te amo. Cada palavra era uma punhalada. A falsidade, a facilidade com que ele mentia para mim, me enojava. Não respondi. Na segunda-feira, vestida com um tailleur preto que reservava para reuniões importantes na boutique, encontrei Gustavo em seu escritório no Centro Empresarial Faria Lima. Era um homem de meia idade, com olhos perspicazes por trás de óculos de armação fina. Ouviu minha história sem interrupções, examinando as fotos e os documentos que levei. É um caso claro de desvio de recursos, concluiu após analisar os extratos. Ele está tirando dinheiro da empresa de vocês dois e transferindo para essa conta paralela. Isso é crime, Larissa. Além de ser motivo mais que suficiente para um divórcio litigioso. Não quero apenas o divórcio, expliquei, com uma calma que surpreendeu a mim mesma. Quero garantir que ele perca tudo que construímos juntos.
Quero que ele sinta o que estou sentindo. Gustavo me olhou com um misto de preocupação e admiração. Entendo seu sentimento. E sim, há caminhos legais para isso, mas precisamos agir com inteligência. Você tem procuração para movimentar as contas da empresa? Tenho, respondi, lembrando que Júlio sempre me fazia assinar vários documentos quando viajava a negócios. Posso movimentar qualquer conta corporativa. Um sorriso discreto surgiu nos lábios de Gustavo. Ótimo. Isso nos dá uma vantagem, mas vamos precisar de mais provas. Você consegue acessar o e-mail corporativo dele? Os registros das movimentações financeiras dos últimos meses? Assenti. Como sócia da empresa, eu tinha acesso a praticamente tudo. Só não usava porque confiava cegamente em Júlio para cuidar da parte financeira, enquanto eu me dedicava à minha boutique. Que ironia. Nos dias seguintes, mergulhei numa investigação minuciosa. Descobri que Júlio não apenas estava desviando dinheiro, mas também se preparando para abrir uma filial da nossa empresa no Rio de Janeiro, provavelmente para estar mais próximo de Carlão, que trabalhava numa academia de luxo em Copacabana. Enquanto isso, mantinha uma fachada de normalidade em casa. Júlio voltou da reunião no Rio todo sorrisos, trazendo até um presente para mim, um par de brincos que certamente comprara no aeroporto, às pressas. Aceitei com um sorriso falso, representando o papel da esposa dedicada, enquanto por dentro fervia de raiva. Como foi a reunião? Perguntei casualmente durante o jantar, observando seu rosto em busca de sinais de mentira. Cansativa, respondeu ele sem me olhar nos olhos. Problemas com fornecedores. Nada que você precise se preocupar. Cada palavra falsa que saía de sua boca alimentava minha determinação. Ele continuava a me subestimar, a me tratar como uma tola que aceitaria qualquer história. Mal sabia ele que, enquanto sorvia sua taça de vinho, eu já estava desfazendo, peça por peça, o castelo de mentiras que construiu. Uma semana depois, tive uma reunião decisiva com Roberta Macedo, secretária de Júlio. Convidei-a para um café na confeitaria próxima ao escritório, longe dos olhares curiosos dos outros funcionários. Ela parecia nervosa, remexendo a colher na xícara de cappuccino sem realmente bebê-lo. Roberta, preciso da sua ajuda. Comecei indo direto ao ponto. Sei que Júlio está desviando dinheiro da empresa e suspeito que você saiba disso. Ela empalideceu, confirmando minhas suspeitas. Dona Larissa, eu não sabia o que fazer. Ele me pediu para processar essas transferências. Disse que eram para um novo projeto. Eu questionei uma vez e ele ameaçou me demitir. Coloquei minha mão sobre a dela, sentindo sua tensão. Não estou culpando você. Só preciso entender exatamente o que está acontecendo para proteger a empresa. Nossa empresa? Roberta hesitou por um instante, então assentiu. Ele está preparando tudo para se mudar para o Rio. Comprou um apartamento em Ipanema com o dinheiro da empresa. Está em nome de um laranja, mas é dele. E tem mais. O que Roberta me contou nas horas seguintes confirmou minhas piores suspeitas e revelou outras que eu nem imaginava. Júlio não apenas estava se preparando para uma nova vida com Carlão, mas também planejava transferir clientes importantes da nossa empresa para uma nova, que abriria no Rio. Estava literalmente roubando não apenas meu dinheiro, mas meu futuro. Armada com essas informações, voltei a encontrar Gustavo. Juntos, elaboramos um plano meticuloso. Primeiro, transferimos discretamente parte do dinheiro desviado de volta para as contas da empresa. Depois, mudamos as senhas de todos os sistemas financeiros. Por fim, preparamos a documentação para assumir legalmente o controle total da companhia. Há um evento importante chegando, não é? Perguntou Gustavo, folheando minha agenda. Essa festa anual da tendência digital. Todos os clientes e parceiros estarão lá. Assente, começando a entender onde ele queria chegar. Seria o momento perfeito. Precisamos que ele assine alguns documentos antes, explicou Gustavo. Procurações que darão a você poder total sobre todos os ativos. Ele precisa assinar sem saber exatamente o que está assinando. O plano era arriscado, mas eu estava disposta a tudo. Uma semana antes do evento, abordei Júlio com uma pasta cheia de documentos. São apenas formalidades para aquele projeto em Campinas, expliquei, referindo-me a uma expansão que havíamos discutido meses antes. Júlio mal olhou os papéis. Estava apressado
ansioso para encontrar Carlão para mais um de seus treinos especiais. Assinou tudo rapidamente, sem ler uma única linha. Naquele momento, sem saber, ele assinou sua própria ruína financeira. Os dias seguintes foram uma montanha russa de emoções. Alternava entre momentos de determinação férrea e crises de dúvida. Estava mesmo fazendo a coisa certa? Não seria melhor simplesmente pedir o divórcio, dividir os bens e seguir em frente? Mas então, lembrava da facilidade com que Júlio mentia para mim, da traição dupla, emocional e financeira. E minha resolução se fortalecia. Amanda foi meu apoio constante nesse período. Vinha ao apartamento quase todas as noites. Trazia comida, já que eu mal conseguia cozinhar. Ouvia meus desabafos, me abraçava quando as lágrimas vinham. Você está fazendo o que precisa ser feito, repetia ela. Ele não merece um pingo da sua compaixão. Na véspera do grande evento, fiz algo que não fazia há semanas. Fui à academia. Não a que Carlão trabalhava, claro, mas a uma filial do mesmo grupo no outro lado da cidade. Precisava limpar a mente, preparar-me física e mentalmente para o que viria. Enquanto corria na esteira, visualizando cada passo do plano que executaria no dia seguinte, meu celular vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido com um vídeo anexado. Parei a esteira e abri. O vídeo mostrava Júlio e Carlão juntos em um restaurante, brindando e trocando um beijo rápido. A mensagem dizia: achei que você deveria saber. Trabalho no Sabor da Vila e vejo seu marido aqui com esse cara toda semana. Sinto muito. Não senti raiva naquele momento. Não senti tristeza. Senti apenas uma certeza profunda de que estava no caminho certo. O universo parecia conspirar a meu favor, enviando-me mais provas, mais combustível para minha determinação. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei no sofá da sala, olhando para as luzes de São Paulo pela janela, ensaiando mentalmente cada palavra que diria, cada gesto que faria. O vestido preto que usaria já estava separado, elegante, poderoso, o traje perfeito para o momento em que viraria o jogo. Quando o sol nasceu, iluminando o nosso apartamento no Bosque dos Ipês, levantei-me com uma energia renovada. A dor da traição ainda estava lá, pulsando sob minha pele, mas agora havia algo mais. A expectativa da justiça que estava prestes a ser servida, fria e calculada, como o melhor dos pratos de vingança. O grande dia havia chegado. Em poucas horas, Júlio descobriria que subestimou a mulher que dormia ao seu lado, que a esposa dedicada, a sócia confiante, não era tão ingênua quanto pensava. Ele aprenderia da maneira mais dura possível que algumas traições têm um preço alto demais, e eu estava pronta para cobrar cada centavo. O dia da festa anual da Tendência Digital amanheceu com um sol tímido, escondido atrás de nuvens cinzentas. Um dia perfeito para o que eu havia planejado. A ironia não me escapou. O clima parecia espelhar meu estado de espírito. Uma calma tempestuosa. Uma fúria controlada prestes a ser liberada. Acordei antes do despertador tocar. Na verdade, mal havia dormido. Júlio estava ao meu lado, ressonando tranquilamente, sem a menor ideia do furacão que eu estava prestes a desencadear em sua vida. Por um breve momento, olhando para seu rosto sereno no travesseiro, senti uma pontada de dúvida. 10 anos juntos, uma década compartilhando sonhos, construindo uma vida. Será que eu estava indo longe demais? Então me lembrei do vídeo que havia recebido, de todas as mentiras, das noites em que ele dizia: estou trabalhando até tarde, quando na verdade estava nos braços de Carlão. Lembrei-me do dinheiro desviado, do futuro que ele planejava sem mim, usando recursos que construímos juntos. A pontada de dúvida evaporou como orvalho sob o sol escaldante da minha determinação. Levantei-me silenciosamente e fui para o banheiro. O ritual de beleza daquela manhã foi quase meditativo. Cada pincelada de maquiagem, cada fio de cabelo cuidadosamente arrumado era parte da armadura que eu vestiria para a batalha que estava por vir. Escolhi um batom vermelho intenso, cor de sangue, cor de poder. Quando Júlio finalmente acordou, encontrou-me já vestida com um terninho elegante, tomando café na cozinha enquanto revisava alguns documentos. Acordou cedo, comentou ele, beijando minha testa como fazia todas as manhãs.
num gesto automático de intimidade que agora me parecia tão falso. Nervosa com a festa de hoje? Um pouco, respondi com um sorriso calculado. Quero que tudo seja perfeito. Ele sorriu de volta, sem imaginar o verdadeiro significado das minhas palavras. Vai ser. Tenho certeza que vamos fechar aquele contrato com a Nexus Tecnologia hoje. Estive conversando com o Rafael e eles estão praticamente convencidos. Que ótima notícia, respondi, mantendo o tom animado, enquanto uma voz dentro da minha cabeça sussurrava. Você não vai estar lá para ver isso, Júlio. Não como o dono da empresa, pelo menos. Saí antes dele, alegando que precisava verificar alguns detalhes da festa no local. Na verdade, tinha uma reunião final com Gustavo e uma visita importante a fazer. O escritório de Gustavo estava silencioso àquela hora da manhã. Ele me recebeu com café forte e uma pasta cheia de documentos. Está tudo pronto, explicou ele, abrindo a pasta sobre a mesa de madeira escura. Transferências concluídas, documentação em ordem. A partir de hoje, você é a única proprietária da Tendência Digital. Ele não terá acesso a nenhuma conta, nenhum cliente, nada. Peguei os papéis com mãos levemente trêmulas. Era impressionante como algumas assinaturas podiam mudar o curso de uma vida. E quanto ao material para hoje? Perguntei, referindo-me às provas que planejava apresentar durante a festa. Gustavo abriu uma gaveta e tirou um pendrive preto. Tudo aqui. Fotos, vídeos, comprovantes das transferências, e-mails. Basta conectar ao sistema de projeção e apertar play. Tem certeza que quer fazer isso publicamente, Larissa? Seria mais discreto resolver tudo nos tribunais. Balancei a cabeça firmemente. Não quero discrição, Gustavo. Quero justiça. Quero que todos vejam quem Júlio realmente é. Ele suspirou, mas não discutiu. Sabia que minha mente estava feita. Minha próxima parada foi mais difícil. Estacionei em frente à Academia Corpo em Forma, onde Carlão trabalhava. Não a unidade que eu frequentava, mas a matriz, onde ele passava a maior parte do tempo quando não estava... quando não estava com meu marido. O coração batia forte quando passei pelas portas de vidro. O cheiro familiar de suor e desinfetante me atingiu, trazendo memórias de tantas sessões de treino em que desabafei com Carlão sobre meu casamento, sobre minhas inseguranças, sem imaginar que ele sorria internamente, sabendo que tinha meu marido em seus braços. Carlão estava no balcão central conversando animadamente com uma cliente. Seu sorriso congelou quando me viu. Pude ver o medo atravessar seus olhos. Medo de que eu fizesse uma cena, de que expusesse seu segredo ali mesmo. "Larissa!" exclamou ele, forçando uma casualidade que soava falsa. "Não esperava te ver aqui. Hoje não é dia do seu treino." "Não vim treinar", respondi calmamente, sentindo os olhares curiosos dos outros frequentadores e funcionários. "Vim te entregar isso." Estendi um envelope. Dentro estava uma das fotos que tirei no aeroporto, ele e Júlio de mãos dadas, e um convite formal para a festa da Tendência Digital daquela noite. "O quê?" começou ele confuso, olhando do envelope para meu rosto. "Espero você lá", interrompi com um sorriso frio. "Seria uma pena se você perdesse o grande anúncio de hoje." Saí antes que ele pudesse responder, sentindo uma satisfação perversa ao imaginar seu pânico. Ele certamente ligaria para Júlio imediatamente. Deixe que ligue. Deixe que se preocupem, que especulem. O medo antecipado seria apenas um aperitivo do que estava por vir. O restante do dia passou em um borrão de preparativos. Conferi detalhes da festa, me certifiquei de que o sistema audiovisual funcionava perfeitamente. Ensaiei mentalmente meu discurso. Amanda me ligou várias vezes, preocupada. "Tem certeza que está pronta para isso?" perguntou ela pela terceira vez. "Ainda dá tempo de recuar, de resolver tudo mais discretamente." "Estou mais que pronta", respondi, sentindo uma calma estranha. "Hoje é o dia em que recupero minha dignidade, Amanda, e mostro a Júlio que ele mexeu com a mulher errada." Às 6 da tarde, o salão nobre do Centro Empresarial Faria Lima começava a encher. A elite empresarial de São Paulo chegava em carros luxuosos, mulheres em vestidos de festa, homens em ternos impecáveis. A Tendência Digital era uma das agências de marketing digital mais respeitadas da cidade, e nossa festa anual era um evento importante no calendário corporativo. Júlio chegou pontualmente às 19 horas.
deslumbrante em seu terno azul marinho, cumprimentando clientes e parceiros com seu charme habitual. Aproximou-se de mim com um sorriso largo, depositando um beijo em minha bochecha. Está tudo perfeito, como sempre, elogiou olhando ao redor. Você sempre se supera na organização dessas festas. Sorri de volta, pensando que ele nem imaginava o quão super organizada eu havia sido desta vez. Obrigada. Ah, o Rafael da Nexus acabou de chegar. Não era com ele que você queria falar sobre o contrato? Júlio assentiu animado. Sim, vou lá agora mesmo. Já volto. Observei-o afastar-se. Tão confiante, tão seguro de seu lugar no mundo. Por quanto tempo ele vinha planejando me abandonar? Por quanto tempo fingira me amar enquanto construía uma vida paralela com outro homem? Foi então que o vi, Carlão, parado hesitante na entrada do salão, segurando o convite que eu havia entregue mais cedo. Nossos olhares se cruzaram e vi o medo em seus olhos. Bom, que tenha medo. Que ambos tenham. Júlio ainda não o tinha visto, absorto em sua conversa com Rafael. Fez um sinal sutil para o DJ, que baixou o volume da música. Era hora do show. Subi ao pequeno palco montado no centro do salão e peguei o microfone. As luzes diminuíram e um foco se concentrou em mim. Sorri ao sentir todos os olhares virando em minha direção. Boa noite a todos, comecei, com a voz firme apesar do coração acelerado. Bem-vindos à festa anual da Tendência Digital. É uma alegria imensa ver tantos rostos queridos reunidos aqui esta noite. Fiz uma pausa, localizando Júlio na multidão. Ele me olhava com orgulho, aquele orgulho condescendente de marido que acha que a esposa é apenas um adereço bonito para sua vida de sucesso. Este ano nossa celebração tem um significado especial para mim, continuei. Não apenas comemoramos mais um ano de sucesso da Tendência Digital, mas também celebramos novos começos, transformações, verdades reveladas. Vi a expressão confusa de Júlio. Ele não estava entendendo onde eu queria chegar. Notei também que Carlão havia se movido para um canto mais afastado, quase escondido, mas ainda assistindo atentamente. Muitos de vocês me conhecem como a esposa de Júlio Damasceno. Prossegui, sentindo a força crescer dentro de mim, a sócia silenciosa da Tendência Digital, a mulher que organizava as festas enquanto ele fechava os contratos. Mas hoje, tenho o prazer de anunciar uma mudança na estrutura da empresa. Fiz um sinal para o técnico de audiovisual e uma tela grande desceu atrás de mim. No instante seguinte, as imagens começaram a aparecer. Júlio e Carlão no aeroporto de mãos dadas. Júlio e Carlão em um restaurante trocando um beijo. Júlio e Carlão entrando em um hotel. O murmúrio que percorreu o salão foi como uma onda. Vi rostos chocados. Ouvi exclamações abafadas. E então, finalmente, vi o rosto de Júlio. Pálido, boquiaberto, os olhos arregalados de horror. Para aqueles que não conhecem, continuei, mantendo a voz calma. O homem nas fotos com meu marido é Carlos Monteiro, mais conhecido como Carlão. Meu personal trainer que 3 vezes por semana entrava na minha casa para me treinar, ouvir minhas inseguranças sobre meu corpo, meus desabafos sobre meu casamento. Enquanto isso, mantinha um caso com meu marido. Um caso que descobri recentemente. Júlio planejava oficializar, abandonando-me para viver com ele no Rio de Janeiro. As imagens na tela mudaram, mostrando agora os comprovantes de transferências bancárias, e-mails, documentos. Mas a traição não foi apenas emocional, expliquei, sentindo uma satisfação amarga ao ver o rosto cada vez mais pálido de Júlio. Meu marido vinha desviando dinheiro da nossa empresa, dinheiro que construímos juntos com nosso trabalho árduo, para financiar sua nova vida, uma conta secreta, um apartamento em Ipanema, planos para uma nova empresa que excluía completamente a atual sócia, eu. Júlio finalmente saiu do estado de choque e começou a avançar em direção ao palco. Larissa, que loucura é essa? Pare com isso agora! Gritou, sua voz trêmula de raiva e vergonha. Ignorei-o e continuei. Felizmente, como advogado aqui presente pode confirmar, fiz um gesto para Gustavo, que acenou discretamente de um canto. Todas as medidas legais já foram tomadas. A partir de hoje, eu sou a única proprietária da Tendência Digital. Júlio Damasceno não tem mais qualquer vínculo com a empresa, qualquer acesso às contas ou clientes.
A multidão agora assistia em absoluto silêncio, como espectadores de um drama que superava qualquer novela. Vi Rafael da Nexus balançando a cabeça em desaprovação para Júlio. Vi outras figuras importantes do mundo empresarial trocando olhares significativos. Para aqueles que têm contratos em andamento conosco, não se preocupem, assegurei, entrando agora no modo empresária. Todos serão honrados. A tendência digital continua mais forte que nunca, agora sob minha liderança exclusiva. Na verdade, tenho planos empolgantes para expandir nossos serviços que terei prazer em discutir individualmente com cada um de vocês. Júlio conseguiu chegar ao pé do palco, seu rosto uma máscara de fúria contida. Você está louca! Sibilou baixo o suficiente para que só eu ouvisse. Vou te processar por isso. Vou destruir você. Inclinei-me levemente, aproximando o rosto do dele. Tente, sussurrei de volta com um sorriso frio. Você não tem mais nada, Júlio. Nem empresa, nem dinheiro, nem reputação. Ah, e se está procurando seu amante. Ele saiu correndo assim que viu as primeiras imagens. Rato abandonando o navio que afunda, não é mesmo? Era verdade. Carlão havia desaparecido discretamente, assim que a apresentação começou a ficar mais intensa. Típico. Endireitei-me e voltei ao microfone. Agora vamos continuar nossa celebração. O bar está aberto, a música vai continuar e temos uma noite inteira pela frente. Pessoalmente, estou sentindo um novo começo no ar. Espero que todos vocês possam compartilhar esse momento comigo. Desci do palco sob aplausos hesitantes, alguns genuínos, outros claramente desconfortáveis com a situação. Não me importei. Não havia feito isso para receber aplausos. Havia feito por mim mesma, pela minha dignidade, pelo meu futuro. Júlio ficou paralisado por alguns instantes, olhando ao redor como um animal encurralado. Então, com um último olhar de ódio em minha direção, saiu apressadamente do salão. Ninguém tentou detê-lo. Amanda estava ao meu lado no instante seguinte, apertando meu braço em apoio silencioso. Você foi incrível, murmurou. Assustadora, mas incrível. Sorri, sentindo uma mistura estranha de alívio, tristeza e triunfo. Valeu a pena? Olhe ao redor, respondeu ela. Rafael da Nexus está vindo em nossa direção, provavelmente para confirmar que o contrato ainda está de pé. Aquela mulher ali, a Patrícia da Inovare, não tira os olhos de você. Aposto que quer fazer negócios. E olha só para a cara da Cláudia, que sempre deu em cima do Júlio nas festas corporativas. Está em choque total. Ela estava certa. O mundo empresarial de São Paulo havia testemunhado não apenas o fim do meu casamento, mas também meu renascimento como mulher de negócios independente. As cartas estavam na mesa e eu finalmente tinha o controle do jogo. As horas seguintes foram surpreendentemente produtivas. Conversei com clientes preocupados, assegurei parceiros nervosos, fechei até mesmo 2 novos contratos. A fofoca corria solta, claro, mas de uma forma que me beneficiava. Eu não era mais a coitada traída. Era a mulher forte que havia dado a volta por cima, que havia assumido o controle de sua vida e seus negócios. Quando finalmente cheguei em casa, por volta das 3 da manhã, o apartamento estava vazio. Júlio havia passado por lá. Gavetas abertas, alguns pertences pessoais retirados às pressas, mas havia partido. Para onde? Para o Rio, provavelmente. Para os braços de Carlão? Duvidava. Homens como Carlão não ficam por perto quando o dinheiro acaba. Tirei os saltos, deixei o vestido escorregar para o chão e entrei no chuveiro. Deixei a água quente escorrer pelo meu corpo, lavando o suor da noite, a tensão acumulada por semanas, as lágrimas que finalmente permitia derramar. Eram lágrimas diferentes agora. Não de desespero ou humilhação, mas de alívio. De conclusão, enrolada em meu roupão, com uma taça de vinho na mão, caminhei até a varanda do apartamento. São Paulo pulsava lá embaixo. Luzes brilhantes pontilhando a escuridão, como estrelas caídas. Minha cidade, minha vida, meu futuro. O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era Fernanda, minha irmã. Amanda me contou tudo, disse ela sem preâmbulos. Como você está? Exausta. Respondi honestamente. Mais viva do que me senti em muito tempo. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Ele te ligou? Não, respondi.
Duvido que ligue, mas se ligar, não atenderei. Essa parte da minha história acabou, Fê. Estou pronta para o próximo capítulo. Depois de desligar, fiquei um tempo olhando para a foto de casamento que ainda estava sobre a mesa de centro. 10 anos juntos, reduzidos a uma memória amarga, mas também 10 anos de aprendizado, de crescimento. O que não nos mata, realmente nos fortalece. Adormeci no sofá, embalada pelo zumbido distante da cidade e pela certeza de que, apesar da dor, apesar da traição, eu havia recuperado algo muito mais valioso do que um marido infiel ou uma empresa lucrativa. Havia recuperado a mim mesma, e isso ninguém jamais poderia tirar de mim novamente. Os dias que se seguiram à festa da tendência digital foram um turbilhão. Acordei na manhã seguinte ainda no sofá da sala, com o celular vibrando incessantemente ao meu lado. Dezenas de mensagens, ligações perdidas, notificações nas redes sociais. A notícia havia se espalhado como fogo em palha seca pelo mundo corporativo de São Paulo. Sentei-me lentamente, sentindo uma estranha mistura de exaustão e energia. Meu corpo doía como se tivesse corrido uma maratona, mas minha mente estava alerta, preparada para os próximos passos. Peguei o celular e comecei a navegar pelas mensagens. A maioria era de apoio, amigas chocadas, colegas de trabalho oferecendo solidariedade, até clientes expressando admiração pela minha coragem. Algumas, é claro, eram de puro drama e fofoca disfarçada de preocupação. Entre as mensagens, uma me fez parar. Era de Carlão. Precisamos conversar, não é o que você pensa. Ri sozinha. Um riso seco, sem humor. Não era o que eu pensava? As imagens deles juntos, os e-mails, as transferências bancárias. O que mais poderia ser? Deletei a mensagem sem responder. Levantei-me e caminhei até a cozinha para fazer café. Enquanto a máquina trabalhava, olhei ao redor do apartamento. Espaços vazios nas prateleiras mostravam onde Júlio havia retirado alguns objetos pessoais. Seu perfume ainda pairava no ar, misturando-se com o aroma do café recém-feito. Por um momento, senti uma pontada de nostalgia. 10 anos juntos. 10 anos de memórias, boas e ruins. O interfone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era Amanda. Vim ver como você está, disse ela ao entrar, carregando uma sacola de pães frescos e jornais. E também para te mostrar isso. Estendeu-me um dos jornais. Na seção de negócios, um pequeno artigo relatava o drama na festa da tendência digital e a mudança explosiva na liderança da empresa. Havia até uma foto minha, tirada alguns meses antes em um evento corporativo. Isso é só o começo, comentou Amanda, servindo-se de café. O telefone da agência não para de tocar. Todo mundo quer saber detalhes, confirmar boatos. Suspirei, dobrando o jornal. Vão ter que se contentar com a curiosidade. Não vou alimentar fofocas. Sabe a decisão, concordou ela. E quanto ao Júlio? Alguma notícia? Balancei a cabeça. Nenhuma direta. Pelo que entendi das mensagens da Roberta, ele foi ao escritório bem cedo, tentou acessar os sistemas, percebeu que estava bloqueado e fez uma cena. Segurança precisou escoltá-lo para fora. Amanda assoviou baixinho. Uau! Ele realmente não entendeu a gravidade da situação, hein? Achava que poderia simplesmente voltar como se nada tivesse acontecido? Júlio sempre se achou intocável, respondi, sentindo uma mistura de amargura e pena. Sempre acreditou que poderia fazer o que quisesse e sair ileso. Mesmo agora, aposto que ele pensa que vai encontrar uma maneira de reverter tudo isso. Como que para confirmar minhas palavras, meu celular tocou. Era o número de Júlio. Mostrei a tela para Amanda, que levantou as sobrancelhas. Vai atender? Hesitei por um instante. Parte de mim queria ouvir o que ele tinha a dizer. Queria confrontá-lo, jogar na cara dele tudo o que estava sentindo. Outra parte sabia que nenhuma conversa agora seria produtiva, apenas dolorosa e potencialmente perigosa para meus planos. Não, decidi, deixando o telefone parar de tocar. Não tenho nada a dizer a ele que já não tenha dito ontem. De agora em diante, ele fala com meus advogados. Mal terminei de falar, o telefone tocou novamente. Desta vez era Gustavo, meu advogado. Larissa, estou no escritório da Tendência Digital, disse ele sem preâmbulos. Júlio esteve aqui mais cedo, fazendo ameaças. Conseguimos expulsá-lo, mas ele jura que vai processar você
A empresa, a mim, todo mundo. Está fora de si. Ele não tem caso, respondi, sentindo uma calma surpreendente. Todos os documentos foram assinados por ele e todas as transferências bancárias foram documentadas. Concordo, mas ele está desesperado, alertou Gustavo. Pessoas desesperadas fazem coisas irracionais. Sugiro reforçar a segurança do prédio corporativo por alguns dias. E talvez você devesse considerar ficar em outro lugar por um tempo. Olhei para Amanda, que obviamente estava ouvindo tudo com expressão preocupada. Posso ficar com você? Perguntei, cobrindo o telefone. Ela assentiu imediatamente. Claro, pelo tempo que precisar. Depois de desligar, comecei a arrumar uma mala com o essencial. Roupas, documentos, itens pessoais de valor sentimental. Enquanto empacotava minha vida em uma mala de viagem, refleti sobre como havia chegado a este ponto. Há apenas algumas semanas, eu era uma esposa confiante, uma empresária satisfeita em deixar o marido assumir os holofotes. Agora, estava fugindo do meu próprio lar, esvaziando contas bancárias, assumindo sozinha uma empresa. Não pense nisso como fugir, disse Amanda, parecendo ler meus pensamentos. Pense como um recuo estratégico. Sun Tzu, a arte da guerra. Às vezes você precisa recuar para atacar com mais força. Sorri agradecida. Amanda sempre sabia o que dizer para me animar. Desde quando você lê Sun Tzu? Desde que minha melhor amiga decidiu declarar guerra ao marido traidor, respondeu ela com uma piscadela. Achei que precisaria de referências bélicas. O humor dela aliviou um pouco o peso em meu peito. Terminei de arrumar a mala e dei uma última olhada no apartamento. Tantas memórias ali. O sofá onde assistíamos filmes nas noites de sexta. A cozinha onde Júlio tentava, geralmente sem sucesso, preparar pratos elaborados. O quarto onde compartilhamos sonhos, planos, intimidades. Agora tudo parecia contaminado pela traição, como se cada móvel, cada objeto guardasse uma mentira. Vamos, disse finalmente, fechando a porta atrás de mim. O apartamento de Amanda no Vista Paulista era menor que o meu, mas aconchegante e principalmente seguro. Júlio não procuraria por mim ali. Instalei-me no quarto de hóspedes e montei um pequeno escritório improvisado na mesa da sala de jantar. Dali, passei os próximos dias comandando a tendência digital remotamente, lidando com a avalanche de ligações, e-mails e mensagens. Clientes preocupados querendo garantias de que seus projetos continuariam. Funcionários confusos buscando direção. Concorrentes farejando fraqueza, prontos para tentar roubar nossos clientes. Em meio a tudo isso, as tentativas de contato de Júlio continuavam. Ligações, mensagens, até mesmo um buquê de flores, enviado para o escritório com um cartão pedindo para conversarmos. Ignorei tudo. As flores foram doadas para a recepção do prédio. No terceiro dia, recebi uma ligação de Roberta, a secretária de Júlio. Agora minha secretária. Dona Larissa, ele está aqui embaixo no prédio, disse ela, a voz trêmula. A segurança não deixou subir, mas ele está fazendo escândalo, ameaçando chamar a polícia, dizendo que você roubou a empresa dele. Respirei fundo, sentindo a raiva ferver dentro de mim. Diga à segurança para informá-lo que se ele não sair imediatamente, nós chamaremos a polícia. E lembre-o que temos documentos provando os desvios de dinheiro da empresa. Ele quer mesmo envolver as autoridades nisso? 20 minutos depois, Roberta ligou novamente para informar que Júlio havia ido embora, não sem antes gritar ameaças no saguão do prédio. Acho que ele estava bêbado, acrescentou ela hesitante. A imagem de Júlio, sempre tão controlado e elegante, bêbado e fazendo escândalo em público, era difícil de conciliar com o homem que conheci. Mas talvez eu nunca tenha realmente o conhecido. Talvez a máscara de marido perfeito e empresário brilhante tenha escondido sua verdadeira natureza por todos esses anos. Na manhã seguinte, uma notícia inesperada. Carlão havia sido demitido da Academia Corpo em Forma. Aparentemente, o dono da academia, Bruno Cardoso, não ficou nada satisfeito em ver o nome de seu estabelecimento vinculado a um escândalo. Principalmente porque Bruno também era gay, mas discreto, e temia que o comportamento de Carlão pudesse trazer preconceito para seu negócio. Você acha que ele vai procurar o Júlio agora? Perguntou Amanda quando compartilhei a notícia com ela. Dei de ombros. Não sei, e sinceramente não me importo.
Mas no fundo, eu me importava. Não por ciúmes ou por qualquer sentimento remanescente por Júlio, mas por curiosidade quase científica. Seria o amor deles forte o suficiente para sobreviver à queda? Carlão ficaria com um Júlio falido, sem empresa, sem prestígio, ou tudo não passava de interesse financeiro, como eu suspeitava? A resposta veio 2 dias depois, de forma inesperada. Estava almoçando com Rafael da Nexus Tecnologia para finalizar os detalhes do contrato que Júlio havia começado a negociar antes de tudo explodir. Rafael estava impressionado com minha compostura e profissionalismo diante da situação. "Admiro sua força, Larissa", comentou ele, enquanto esperávamos a sobremesa. "Muitas pessoas teriam desmoronado diante de uma traição dessas, não apenas pessoal, mas também profissional." Sorria, agradecendo o elogio, quando uma movimentação na entrada do restaurante chamou minha atenção. Era Júlio, sendo escoltado a uma mesa pelo maître. Sozinho. Nossos olhares se cruzaram por um instante. Ele pareceu chocado ao me ver, depois embaraçado e, finalmente, desafiador. Ergui uma sobrancelha e voltei minha atenção para Rafael, ignorando deliberadamente a presença do meu ainda marido a poucos metros de distância. "Como eu dizia", continuou Rafael, percebendo a tensão, mas educadamente fingindo não notar. "Estamos muito satisfeitos em continuar a parceria com a Tendência Digital sob sua liderança. Assinamos o contrato ali mesmo, entre taças de vinho e fatias de cheesecake. Quando terminamos, paguei a conta, fazendo questão de usar o cartão corporativo da empresa, sabendo que Júlio poderia ver, e saí de cabeça erguida, sem olhar em sua direção. No caminho de volta ao escritório, porém, fui surpreendida por uma ligação de um número desconhecido. Era Tiago Rezende, colega de trabalho de Júlio, que eu conhecia apenas de eventos corporativos. "Larissa, desculpe te ligar assim, mas achei que você deveria saber", começou ele hesitante. "Acabei de sair de um almoço no Sabor da Vila e, bem, Júlio estava lá." "Eu sei", respondi confusa com a ligação. "Também estava lá com um cliente." "Sim, te vi saindo. Mas é o que aconteceu depois que achei que você deveria saber", continuou ele. "Assim que você saiu, Carlão apareceu. Eles tiveram uma discussão feia. Ouvi Carlão dizendo que Júlio havia arruinado a vida dele, que por causa dele tinha perdido o emprego, a reputação, tudo." Meu coração acelerou. E o que Júlio disse? Ele tentou acalmar Carlão, disse que daria um jeito, que iam superar isso juntos. Mas Carlão riu na cara dele e disse: "Com que dinheiro? Você não tem mais nada. Sua mulher te deixou na miséria." E saiu, deixando Júlio sozinho, com o restaurante inteiro assistindo. Após desligar, fiquei em silêncio no banco traseiro do táxi, digerindo a informação. Então Carlão havia abandonado Júlio agora que ele estava falido. Exatamente como previ. Uma parte mesquinha de mim sentiu satisfação. Outra parte, mais reflexiva, sentiu uma pontada de pena. Não por Júlio ter perdido Carlão, mas por ele ter construído sua vida sobre alicerces tão frágeis. Mentiras, traição, interesse material. Quando cheguei ao escritório, uma surpresa me aguardava. Patrícia Rangel, a psicóloga que Gustavo havia recomendado para me ajudar a processar o trauma da traição, estava na recepção. "Sei que marcamos para amanhã", disse ela, sorrindo gentilmente. "Mas tive um cancelamento hoje e pensei em passar para ver como você está. Tem alguns minutos?" A sinceridade em seu olhar me desarmou. Subitamente senti todo o peso das últimas semanas desabar sobre meus ombros. A adrenalina da vingança, a satisfação da justiça feita, estavam dando lugar ao verdadeiro trabalho emocional que me aguardava. Processar a dor, reconstruir a confiança, seguir em frente. Levei Patrícia para minha sala e, pela primeira vez desde que descobri a traição, permiti-me ser completamente vulnerável. Falei sobre o choque, a humilhação, a raiva, sobre como cada memória feliz com Júlio agora parecia contaminada, cada momento de intimidade agora questionável, sobre o medo de confiar novamente, não apenas em um parceiro romântico, mas em qualquer pessoa. "Você passou por um trauma significativo", disse Patrícia após ouvir atentamente. "Não apenas a traição em si, mas a forma como aconteceu, com alguém próximo a você, envolvendo seu trabalho, seu dinheiro,
sua identidade como mulher de negócios. É natural sentir-se devastada. Mas não me sinto devastada, respondi, percebendo a verdade nisso apenas ao dizê-la em voz alta. Me sinto libertada, como se tivesse removido um peso que nem sabia que carregava. Patrícia sorriu, compreensiva. Isso também é natural. Você tomou o controle da situação, transformou-se de vítima em agente da sua própria história. É poderoso, mas cuidado para não confundir vingança com cura. A vingança pode dar um alívio temporário, uma sensação de justiça, mas a verdadeira cura vem de dentro. Suas palavras ressoaram comigo mais do que gostaria de admitir. A vingança havia sido doce, sim, mas agora que o prato estava servido, o que restava? O que viria depois? A resposta começou a tomar forma nos dias seguintes. Enquanto consolidava minha posição na empresa, fechando novos contratos, tranquilizando funcionários, uma ideia surgiu. Não bastava ter tirado a empresa de Júlio. Era preciso transformá-la em algo totalmente meu, algo que refletisse minha visão, meus valores. Comecei a fazer pesquisas sobre rebranding, sobre novas tendências no marketing digital. Passei noites acordada, elaborando um plano de negócios completamente novo. A tendência digital havia sido criada por Júlio e por mim. Carregava nossa história conjunta. Talvez fosse hora de deixá-la para trás e criar algo inteiramente novo. Uma tarde, enquanto revisava alguns documentos antigos da empresa, encontrei um esboço de logotipo que havia desenhado anos antes, quando sonhávamos com o futuro do negócio. Era simples, mas poderoso. Uma fênix estilizada, simbolizando renovação e renascimento. Havia sido descartado por Júlio, que preferiu algo mais corporativo e sério. Agora, olhando para aquele desenho amarelado, senti uma conexão imediata. Fênix, renascimento, recomeço. Na manhã seguinte, convoquei uma reunião com toda a equipe. Era hora de compartilhar minha visão. A tendência digital teve seu tempo, expliquei, sentindo a confiança crescer à medida que falava. Foi uma empresa de sucesso que todos nós ajudamos a construir, mas é hora de olhar para frente, não para trás. Estou propondo um rebranding completo. Nova marca, nova identidade visual, nova missão. Apresentei o logotipo da Fênix, explicando o simbolismo. Vamos nos chamar Recomeço, não apenas porque é o que estou vivendo pessoalmente, mas porque é o que oferecemos aos nossos clientes. A oportunidade de reinventar suas marcas, suas narrativas, suas conexões com o público. Para minha surpresa e emoção, a equipe recebeu a ideia com entusiasmo. Alguns até confessaram que haviam ficado preocupados com o futuro da empresa após o escândalo com Júlio, temendo que a marca ficasse permanentemente manchada. Recomeço é perfeito, disse Roberta, que havia se tornado meu braço direito nessas semanas turbulentas. É exatamente o que todos nós precisamos. O processo de rebranding começou imediatamente. Novas cores, novo site, novos cartões de visita, a história da transformação da empresa, convenientemente editada para omitir os detalhes mais sórdidos da traição de Júlio, atraiu a atenção da mídia especializada. De repente, éramos o assunto do momento no mundo do marketing digital em São Paulo. Clientes antigos renovaram contratos. Novos clientes bateram à nossa porta, atraídos pela história de reinvenção e pela promessa de uma abordagem mais autêntica e inovadora. Em poucas semanas, tínhamos mais projetos do que podíamos administrar e precisei contratar novos talentos para dar conta da demanda. Uma tarde, enquanto aprovava o design das novas placas para a fachada do prédio, recebi uma ligação de Fernanda. Acabei de passar de carro pela Faria Lima e adivinha quem vi entrando no Café Aconchego? Júlio. Parecia acabado, Lari. Roupa amarrotada, barba por fazer. Surpreendentemente, não senti nada ao ouvir aquilo. Nem satisfação com sua queda, nem pena por sua situação atual. Apenas nada. Como se estivesse ouvindo sobre um estranho, alguém que não tinha mais qualquer relevância em minha vida. Espero que ele encontre seu caminho, respondi sinceramente. Mas não é mais minha responsabilidade preocupar-me com isso. Fernanda ficou em silêncio por um momento. Você mudou, Lari, de um jeito bom. Está mais forte, mais independente. Tive que mudar, respondi, olhando pela janela do meu novo escritório
com vista para a cidade que nunca para. Não foi por escolha, mas estou grata pelo resultado. E era verdade. Apesar da dor, apesar da humilhação, apesar de tudo que perdi, havia ganho algo muito mais valioso. Havia me encontrado. A mulher que agora comandava Recomeço não era mais a sombra de um marido brilhante. Era a luz própria, intensa e inconfundível. Naquela noite, ao voltar para o apartamento que havia alugado, após deixar o lar que dividi com Júlio, parei para comprar uma garrafa de champanhe. Não para celebrar a queda de Júlio ou minha vingança bem-sucedida, mas para brindar ao futuro, as possibilidades infinitas que se abriam à minha frente, para brindar ao verdadeiro recomeço. 3 meses se passaram desde aquela noite, em que brinquei sozinha com champanhe ao meu recomeço. O outono paulistano transformou-se em primavera, e com ela, minha vida floresceu de maneiras que nunca imaginei possível. A Recomeço não era mais apenas um nome ou um símbolo de superação pessoal. Havia se tornado uma das agências de marketing digital mais comentadas de São Paulo. O rebranding completo, associado à minha história de resiliência, que vazou para a mídia especializada de forma misteriosa, talvez com uma pequena ajuda de Amanda, criou um burburinho no mercado que nenhuma campanha publicitária poderia comprar. Naquela manhã de setembro, entrei no novo escritório que havíamos inaugurado 2 semanas antes. Localizado no coração da Faria Lima, ocupava todo o 20º andar de um prédio espelhado. Logo na recepção, o símbolo da fênix, em tons de vermelho e dourado, recebia os visitantes, imponente contra uma parede de concreto aparente. Moderno, sofisticado, mas com personalidade, exatamente como a nova versão de mim mesma. "Bom dia, senhora Fontes", cumprimentou-me a nova recepcionista. Ainda me sentia estranha sendo chamada assim, sem o sobrenome de Júlio. Havia voltado a usar meu nome de solteira não apenas profissionalmente, mas em todos os aspectos da minha vida. Era parte da reconstrução da minha identidade. "Bom dia, Mariana. Algum recado?" A revista empreendedora ligou, confirmando a entrevista para amanhã, e sua irmã passou mais cedo. "Deixou isso para você." Ela estendeu um envelope prateado com o meu nome, escrito na caligrafia inconfundível de Fernanda. Dentro do envelope, um convite para o lançamento da coleção Primavera-Verão da Boutique, que eu ainda mantinha em Pinheiros, agora gerenciada por Fernanda, enquanto eu me dedicava a Recomeço. O tema da coleção, Metamorfose, roupas para mulheres em transformação. Sorri ao ver o conceito que havíamos desenvolvido juntas ganhar forma concreta. Ao entrar em minha sala, encontrei Roberta organizando a agenda do dia. Ela havia se tornado muito mais que uma secretária nos últimos meses. Era minha confidente, meu braço direito, quase uma amiga. "Temos reunião com a Nexus às 10 horas para discutir a expansão da campanha", informou ela, entregando-me uma pasta com os relatórios mais recentes. "Eles estão impressionados com os resultados do último trimestre. O Rafael me disse que as conversões aumentaram 43% desde que implementamos a nova estratégia." "Ótimo", respondi, sentindo aquela satisfação familiar do trabalho bem feito. "E a proposta para a Inovare, enviada ontem à noite. A Patrícia já respondeu dizendo que está ansiosa para discutir os detalhes pessoalmente." A manhã passou voando entre reuniões, telefonemas e decisões estratégicas. Era surpreendente como eu havia me adaptado rapidamente ao papel de CEO. Nos primeiros dias após assumir a empresa, temia não estar à altura. Afinal, sempre havia deixado a parte administrativa nas mãos de Júlio. Mas descobri um talento natural para negócios que nem sabia que possuía. Talvez sempre estivesse lá, esperando uma oportunidade para florescer. Após o almoço, decidi caminhar até a boutique em Pinheiros para ver os preparativos para o lançamento. São Paulo estava particularmente agradável naquele dia, com o sol brilhando em um céu quase sem nuvens. Raridade na cidade mais poluída do Brasil. Caminhei observando vitrines, pessoas apressadas, a vida urbana pulsando ao meu redor. Foi quando o vi novamente, do outro lado da rua, saindo de uma cafeteria. Júlio estava diferente, mais magro, com a barba por fazer, vestindo roupas casuais em vez dos ternos impecáveis que sempre preferiu. Nossos olhares se cruzaram por um instante fugaz, antes que ele desviasse rapidamente e apressasse o passo na direção oposta.
Surpreendentemente, não senti nada. Nem raiva, nem mágoa, nem aquela satisfação amarga de vê-lo em situação inferior. Apenas indiferença, como observar um estranho qualquer na multidão. Era a confirmação final de que havia superado completamente aquele capítulo da minha vida. Continuei meu caminho, refletindo sobre como tudo havia mudado em tão pouco tempo. Há menos de 6 meses eu era uma esposa dedicada, vivendo à sombra do sucesso do marido. Agora, era uma mulher independente, empresária respeitada, dona do meu próprio destino. A boutique Estilo Único estava irreconhecível. Fernanda havia transformado o espaço para o lançamento da coleção, com manequins apresentando as peças-chave da linha Metamorfose e imagens de borboletas projetadas nas paredes brancas. Em um canto, uma equipe de decoradores finalizava a instalação de casulos feitos de seda, pendurados no teto, criando um ambiente onírico e simbolicamente poderoso. "O que achou?" perguntou Fernanda, aparecendo ao meu lado com uma prancheta nas mãos. "Conseguimos capturar a essência da transformação?" "Está perfeito", respondi, genuinamente impressionada. "Exatamente o que imaginei quando desenvolvemos o conceito." Fernanda sorriu, satisfeita. "Reservei uma peça especial para você usar no lançamento." Levou-me até o provador, onde um vestido vermelho fogo pendia delicadamente de um cabide dourado. Era audacioso, com um corte assimétrico e um decote que eu jamais teria considerado usar na minha antiga vida. Vermelho como a fênix. Achei apropriado. Experimentei o vestido, admirando no espelho como ele valorizava minhas curvas, como a cor contrastava com minha pele. Não era apenas uma peça de roupa, era uma declaração de poder, de renascimento, de autoaceitação. "Vou levar", decidi. "É perfeito para amanhã à noite." Voltei ao escritório renovada com aquela energia que só o pressentimento de um grande acontecimento traz. O lançamento da coleção Metamorfose na boutique coincidiria com a publicação da minha entrevista na revista Empreendedora. Seria a consolidação pública da minha nova identidade, tanto pessoal quanto profissional. No final da tarde, enquanto finalizava alguns e-mails, recebi uma visita inesperada. Gustavo, meu advogado, entrou na sala com uma pasta grossa debaixo do braço e um sorriso discreto nos lábios. "Finalmente conseguimos", anunciou ele, colocando a pasta sobre minha mesa. "O juiz assinou hoje de manhã. Seu divórcio está oficialmente concluído." Abri a pasta com mãos levemente trêmulas. Ali estavam os documentos que encerrariam legalmente meu casamento com Júlio. 10 anos reduzidos a parágrafos jurídicos e carimbos oficiais. "E quanto à divisão de bens?" perguntei, folheando as páginas. "Exatamente como planejamos", respondeu Gustavo com evidente satisfação profissional. "A empresa ficou integralmente com você, considerando as evidências de desvio de dinheiro por parte dele. O apartamento no Bosque dos Ipês também, já que estava em seu nome. Ele ficou apenas com os bens pessoais e o carro. Uma vitória completa, portanto. Legalmente, Júlio havia perdido tudo. Deveria sentir-me triunfante, vingada. Mas o que senti foi algo diferente, um alívio profundo, como quem finalmente pousa uma carga pesada que carregou por muito tempo. "Obrigada por tudo, Gustavo", disse, estendendo a mão para apertar a dele. "Não teria conseguido sem sua ajuda." Ele aceitou meu aperto de mão com um sorriso genuíno. "Foi um prazer ajudá-la, Larissa. E se me permite um comentário pessoal, é inspirador ver como você transformou uma situação terrível em algo positivo. Muitos clientes sucumbem ao rancor, à amargura. Você escolheu reconstruir. Suas palavras tocaram-me mais do que esperava. Era verdade, havia escolhido reconstruir em vez de apenas destruir. A vingança havia sido apenas o começo. O verdadeiro trabalho foi reconstruir minha vida sobre novas bases." Naquela noite, convidei Amanda e Fernanda para jantar em meu novo apartamento. Um loft espaçoso no bairro de Pinheiros, decorado inteiramente ao meu gosto, sem qualquer vestígio do estilo que compartilhei com Júlio por tantos anos. Abri uma garrafa de champanhe para celebrar o divórcio finalizado e o lançamento iminente da coleção Metamorfose. A Mulheres Livres e Poderosas brindou Amanda, erguendo sua taça. A transformação, acrescentou Fernanda sorrindo. Ao recomeço, completei, sentindo o champanhe gelado descer pela minha garganta.
refrescante como as possibilidades que se abriam à minha frente. O jantar transcorreu entre risadas e planos para o futuro. Amanda contou sobre sua recente promoção no banco onde trabalhava. Fernanda compartilhou ideias para expandir a boutique para o comércio online. Conversamos sobre viagens que gostaríamos de fazer, livros que estávamos lendo, homens que havíamos conhecido recentemente. Era uma noite de pura amizade feminina, descomplicada e fortificante. Foi quando o assunto inevitavelmente voltou-se para Júlio e Carlão. Soube que ele está morando num apartamento minúsculo na Barra Funda, comentou Amanda enquanto degustávamos a sobremesa. Um colega meu do banco o viu trabalhando como consultor freelancer para agências pequenas. E o Carlão? Perguntou Fernanda curiosa. Amanda deu de ombros. Pelo que ouvi, voltou para sua cidade natal no interior. Não conseguiu emprego em nenhuma academia de São Paulo depois do escândalo. Em outros tempos, essas informações teriam me trazido satisfação. Agora sentia apenas uma vaga curiosidade, como quem ouve sobre personagens de um livro que leu há muito tempo. Espero que encontrem seu caminho, disse sinceramente. Não lhes desejo mal. Fernanda me olhou com uma mistura de surpresa e admiração. Você é uma pessoa melhor do que eu, irmã. No seu lugar, estaria comemorando cada detalhe da desgraça deles. Sorri, refletindo sobre minha jornada emocional dos últimos meses. A melhor vingança foi reconstruir minha vida. O resto é passado. Depois que minhas amigas foram embora, sentei-me na varanda do loft com uma última taça de champanhe, observando as luzes de São Paulo cintilando na noite. A cidade que nunca dorme, sempre em movimento, sempre se reinventando, muito como eu havia feito. A manhã seguinte amanheceu ensolarada, como se o universo conspirasse para que tudo fosse perfeito naquele dia tão especial. A entrevista com a revista empreendedora estava marcada para as 10h, no próprio escritório da Recomeço. Escolhi um conjunto de alfaiataria branco, elegante e poderoso, e cheguei cedo para garantir que tudo estivesse impecável. A jornalista que me entrevistaria era Luísa Monteiro, conhecida por seus perfis perspicazes de empresários inovadores. Recebeu-me com um aperto de mão firme e olhos curiosos por trás dos óculos de aro fino. Obrigada por me receber, Larissa, começou ela, ligando o gravador. Sua história tem todos os elementos de um caso de superação e reinvenção empresarial. Como foi esse processo de transformar uma crise pessoal em uma oportunidade de negócio? Por 2 horas compartilhei minha jornada, com as devidas edições, claro. Falei sobre como a descoberta da traição havia sido um ponto de virada não apenas emocional, mas também profissional. Como percebi que havia vivido à sombra do sucesso alheio por tempo demais. Como a ideia da Fênix, de renascer das cinzas, tornou-se mais que um símbolo para mim, transformou-se em uma filosofia de vida e negócios. A Recomeço não é apenas uma agência de marketing, expliquei, sentindo a paixão crescer em minha voz. É uma empresa que ajuda outras marcas a se reinventarem, a encontrarem sua autenticidade. Todos nós, em algum momento da vida, precisamos de um recomeço, seja pessoal ou profissional. O segredo é transformar a dor em combustível para a mudança. Luísa parecia genuinamente impressionada. E o que diria para outras mulheres que estão passando por situações semelhantes, traições, divórcios, crises de identidade? Refleti por um momento, querendo oferecer mais que platitudes motivacionais. Diria que a vingança pode ser tentadora, e confesso que segui esse caminho inicialmente, mas a verdadeira vitória está na reconstrução. Em descobrir quem você é além dos papéis que desempenhou na vida de outra pessoa. Em transformar a raiva em criatividade, a dor em propósito. Após a entrevista, passei o resto do dia finalizando os preparativos para o lançamento da coleção Metamorfose. Ao entardecer, voltei ao apartamento para me arrumar. O vestido vermelho que Fernanda havia separado para mim esperava pacientemente, junto com os sapatos e acessórios que havia escolhido cuidadosamente. Enquanto me arrumava, recebendo os últimos toques da maquiadora e do cabeleireiro que havia contratado para a ocasião, refletia sobre o significado daquela noite. Não era apenas o lançamento de uma coleção de roupas, mas a celebração pública do meu renascimento como mulher e empresária. Quando cheguei à boutique,
já havia uma pequena multidão reunida. Jornalistas de moda, influenciadoras digitais, clientes fiéis e, para minha surpresa, vários rostos do mundo corporativo, incluindo Rafael da Nexus e Patrícia da Inovare, que haviam se tornado não apenas clientes importantes da Recomeço, mas também amigos pessoais. Fernanda havia transformado completamente o espaço. Os casulos de seda pendiam do teto, iluminados por luzes suaves que mudavam gradualmente de cor, simulando o processo de metamorfose. As roupas estavam expostas em manequins, dispostos em círculo, como se dançassem uma coreografia silenciosa de transformação. No centro do espaço, um pequeno palco havia sido montado. Quando entrei, usando o vestido vermelho que parecia capturar e refletir todas as luzes, um burburinho de admiração percorreu a multidão. Subi ao palco sentindo-me estranhamente calma, como se tudo naquela noite fosse exatamente como deveria ser. Boa noite a todos, comecei, segurando o microfone com firmeza. Bem-vindos ao lançamento da coleção Metamorfose. Esta não é apenas uma coleção de roupas, é uma celebração da transformação feminina, da capacidade que temos de renascer, de nos reinventarmos a cada desafio. Enquanto falava, observava os rostos atentos na plateia. Amigos, colegas, clientes, jornalistas, pessoas que haviam testemunhado minha queda e agora presenciavam minha ascensão. Compartilhei brevemente a inspiração por trás da coleção, agradeci à equipe que tornara tudo possível e convidei todos a explorarem as peças exibidas. Quando desci do palco, fui imediatamente cercada por pessoas querendo conversar, parabenizar, fazer perguntas. No meio da multidão, Amanda abriu caminho até mim, segurando 2 taças de champanhe. Para a mulher da noite, disse ela, entregando-me uma das taças e brindando comigo. Estou tão orgulhosa de você, Lari. Olhe ao seu redor. Tudo isso você construiu das cinzas de uma traição. Observei o espaço lotado, as pessoas admirando as roupas, a energia vibrante de celebração no ar. Não sozinha, respondi, apertando sua mão livre. Tive você, Fernanda, tantas pessoas que me apoiaram quando mais precisei. Sim, mas foi você quem encontrou a força para se levantar e recomeçar, insistiu Amanda. Isso é todo o seu mérito. A noite transcorreu em um turbilhão de conversas, fotografias, entrevistas impromptu com jornalistas de moda. A coleção Metamorfose foi um sucesso instantâneo, com várias peças sendo reservadas ainda durante o evento. Quando os últimos convidados finalmente se despediram por volta das 2h da manhã, caí exausta em uma das poltronas decorativas, descalça, com um sorriso de pura satisfação no rosto. Fernanda sentou-se ao meu lado, igualmente exausta, mas radiante. Conseguimos, irmã? Foi um triunfo absoluto. Sim, concordei, olhando ao redor para o espaço agora quase vazio, mas ainda vibrando com a energia residual do evento. Foi uma vitória completa. E era verdade em todos os sentidos. Havia vencido não apenas na vingança contra Júlio, tirando dele tudo que valorizada, dinheiro, status, futuro, mas também na batalha mais importante, a reconquista de mim mesma. A mulher sentada naquela poltrona com um vestido vermelho fogo e os pés descalços não era a mesma que havia encontrado o marido de mãos dadas com o personal trainer no aeroporto meses atrás. Era mais forte, mais autêntica, mais completa em si mesma. A verdadeira vitória não estava no que tirei de Júlio, mas no que descobri dentro de mim, uma resiliência feroz, um talento para negócios, uma capacidade de transformar dor em propósito. A traição que poderia ter me destruído tornou-se, ironicamente, o catalisador para meu renascimento. Como a fênix que escolhi como símbolo, havia renascido das cinzas, não como vítima, não como vingadora, mas como protagonista da minha própria história. Uma história de queda e ascensão, de traição e redenção, de fim e recomeço. E esse recomeço percebi enquanto observava o primeiro raio de sol da manhã nova entrar pelas janelas da boutique. Era apenas o início de possibilidades infinitas. Hoje compartilhei com vocês uma das histórias mais dolorosas e transformadoras da minha vida. Aquela ligação de Júlio dizendo que não poderia me levar para a nossa viagem de aniversário
Mudou completamente o rumo da minha existência. Quando decidi ir ao aeroporto de Guarulhos naquela tarde, não imaginava que encontraria meu marido de mãos dadas com Carlão, meu personal trainer, prestes a embarcar para um final de semana romântico que deveria ter sido meu. A traição que descobri foi dupla, não apenas emocional, com o homem que amei por 10 anos nos braços de outra pessoa, mas também financeira, com o desvio sistemático de dinheiro da empresa que construímos juntos. A dor foi dilacerante, como se o chão desaparecesse sob meus pés. Mas em meio ao caos emocional, encontrei uma clareza surpreendente. Não seria a vítima dessa história. Com a ajuda de pessoas fundamentais, Amanda, minha melhor amiga, Fernanda, minha irmã, Gustavo, meu advogado, Roberta, a secretária que se tornou meu braço direito, elaborei um plano meticuloso para recuperar o que era meu por direito e mostrar a Júlio que ele havia subestimado gravemente a mulher que dormia ao seu lado. Vocês acompanharam como transformei aquela festa anual da empresa em um momento de revelação pública, expondo não apenas a traição amorosa, mas também os desvios financeiros. Viram como consegui, através de documentos que Júlio assinou sem ler, assumir o controle total da tendência digital. Presenciaram o momento em que ele perdeu tudo: dinheiro, status, reputação, enquanto eu recuperava minha autonomia e descobria talentos que nem sabia possuir. Mas o mais importante dessa jornada não foi a vingança em si. Foi o que veio depois. A verdadeira vitória não estava em destruir Júlio, mas em me reconstruir, em transformar a tendência digital na Recomeço, uma agência que não apenas ajudava outras marcas a se reinventarem, mas simbolizava minha própria transformação, em criar a coleção Metamorfose na boutique Estilo Único, celebrando a capacidade feminina de renascer das adversidades. De esposa traída à empresária de sucesso, de sombra de um homem à protagonista da própria história, essa foi minha metamorfose. E o mais surpreendente, descobri que a vingança, por mais doce que seja no momento, é apenas o começo. A verdadeira libertação vem quando percebemos que não precisamos mais do reconhecimento ou da destruição do outro para nos sentirmos completos. Quando vi Júlio pela última vez, caminhando cabisbaixo pela rua após perder tudo, o casamento, a empresa, o amante interesseiro, o status, não senti a satisfação que imaginei que sentiria. Senti apenas a certeza tranquila de que havia seguido em frente, de que minha felicidade não dependia mais do seu sofrimento. Hoje, meses depois daquele dia fatídico no aeroporto, posso dizer que a traição de Júlio foi, ironicamente, o maior presente que recebi na vida. Foi o empurrão que precisava para sair da zona de conforto, para descobrir minha própria força, para criar algo verdadeiramente meu. A Recomeço prospera. A coleção Metamorfose é um sucesso. E eu, a mulher que um dia temeu ficar sozinha, nunca me senti tão completa e poderosa. Talvez você que está me assistindo agora esteja passando por algo similar. Talvez tenha sido traído, abandonado, subestimado. Talvez esteja naquele momento de dor aguda, quando parece que nunca mais encontrará alegria ou propósito. Estou aqui para dizer que há vida, uma vida extraordinária após a traição. Que sua história não precisa terminar como vítima, mas pode seguir como protagonista. A vingança pode ser tentadora, e confesso que segui esse impulso inicialmente, mas a verdadeira vitória está na reconstrução, em descobrir quem você é além dos papéis que desempenhou na vida de outra pessoa, em transformar a raiva em criatividade, a dor em propósito, o fim em recomeço. Se minha história tocou você de alguma forma, se trouxe inspiração ou apenas alguns minutos de distração de seus próprios problemas, peço que deixe seu like neste vídeo. Esse pequeno gesto significa muito para mim e para o canal Vingança do Dia. Nos ajuda a alcançar mais pessoas que possam se beneficiar dessas histórias de superação. Mais que isso, gostaria muito que você compartilhasse seus pensamentos nos comentários. Você já passou por uma situação de traição? Como lidou com isso? Teria feito algo diferente do que fiz? Ou talvez esteja passando por isso agora e precise de palavras de encorajamento? Esta sessão de comentários é um espaço seguro para compartilharmos nossas experiências. Se minha história ressoou com você, não deixe de se inscrever no canal Vingança do Dia.
Aqui compartilhamos histórias reais de pessoas que transformaram suas dores em recomeços poderosos. Histórias que mostram que somos mais fortes e resilientes do que imaginamos. A cada semana, uma nova narrativa de superação para inspirar sua própria jornada. Confira também outros vídeos do canal. Histórias de pessoas que, como eu, enfrentaram traições, abandonos, decepções, mas encontraram força para se reinventar e construir vidas mais autênticas e plenas. Cada relato traz uma perspectiva única sobre a resiliência humana e o poder da transformação. Quero que saibam que produzir esses vídeos exige muito trabalho e dedicação. Encontrar pessoas dispostas a compartilhar momentos tão vulneráveis de suas vidas, editar os relatos de forma respeitosa, criar conteúdo que seja ao mesmo tempo autêntico e inspirador, tudo isso demanda tempo e recursos. Se você valoriza esse trabalho e deseja que continuemos trazendo histórias como a minha diariamente, considere ajudar o canal através do Valeu Demais. O Valeu Demais é uma forma de doação que nos permite cobrir os custos de produção e continuar crescendo, alcançando mais pessoas com mensagens de esperança e superação. Cada contribuição, por menor que seja, faz uma enorme diferença para que possamos manter a qualidade e a frequência dos vídeos. Esse apoio é fundamental para sustentarmos o canal e trazermos novos conteúdos todos os dias. Finalizo este relato com o coração cheio de gratidão por ter sobrevivido àquele momento devastador no aeroporto, por ter encontrado força quando mais precisei, por ter pessoas incríveis ao meu lado durante a jornada e por ter a oportunidade de compartilhar minha história com vocês hoje. A vida tem maneiras estranhas de nos direcionar exatamente para onde precisamos estar, mesmo quando o caminho passa por vales escuros de dor e traição. Lembrem-se, o fim de uma história é apenas o começo de outra. A traição pode tirar muito de nós, mas não pode tirar nosso poder de escolher como continuaremos nossa jornada. Escolham o recomeço. Escolham a transformação. Escolham ser os protagonistas de suas próprias histórias. Aguardo vocês nos comentários, ansiosa para ler suas reflexões e experiências. Não se esqueçam do like, da inscrição no canal e, se puderem, do apoio através do Valeu Demais. Cada interação de vocês é uma motivação para continuarmos compartilhando histórias que mostram o poder da superação humana. Muito obrigada por me acompanharem até aqui. Nos vemos no próximo vídeo do canal Vingança do Dia, com mais uma história real de quem transformou dor em força e recomeço.